A Vila Imperial de São Paulo, a partir de 1892, passa a ser cidade. A administração pública passa a ser dividida em Intendência de Justiça e Polícia, de Higiene e Saúde Pública, de Obras Municipais e Finanças, de acordo com a Lei nº 1, de 1892. É o início de uma fase de inúmeras mudanças na metrópole de 65 mil habitantes. O Brasil, nação que persistia mantendo o trabalho escravo, havia abolido a escravatura em 1888. Nosso país, então, abriu as portas para os imigrantes que vieram de diferentes lugares do mundo para trabalhar tanto nas lavouras como na nascente indústria. O absolutismo, então, tornou-se obsoleto nesse contexto de transformação e deu lugar à República e aos ideais liberais. O governo municipal via na Alemanha do chanceler Bismarck a eficiência de um sistema que resguardasse seus trabalhadores, o sistema previdenciário. Assim, a Lei nº 9 do mesmo ano, artigo 148, já citava a necessidade da criação de um Montepio para os empregados públicos municipais. Montepio, 1909-1932. Pedro Augusto Gomes Cardim, vereador paulistano, dá entrada em 1905 ao projeto de lei número 33 para a criação do Montepio Municipal de São Paulo. Com alterações do prefeito Antônio Prado, o projeto é aprovado na Câmara em 1909. Finalmente, a Lei nº 1236, de 11 de setembro de 1909, cria o Montepio Municipal de São Paulo. Após 5 dias, ocorreu a primeira reunião da Junta Administrativa, composta pelo inspetor Paulino da Costa Guimarães, Luiz Tavares e João Estevam Ribeiro da Silva. Nesta primeira ata da Junta Administrativa, foi inscrito o primeiro contribuinte do Montepio, Arthur Carmilo de Lima, guarda fiscal da municipalidade. Os primeiros benefícios são pagos em 13 de janeiro de 1910 aos 3 filhos de Arthur Carmilo de Lima, Petronília, Arthur e Catarina. Logo, o Montepio apresenta grande crescimento em seu patrimônio e chega a 144 contribuintes em 1910. Neste mesmo ano, o patrimônio do Montepio alcançava pouco mais de 79.330.914 réis, denotando bons resultados na sua gestão. Montepio, 1930-1940. De 1909 à década de 30, muita coisa mudaria no cenário político, econômico e social do Brasil. Em 1930, o patrimônio do Montepio era de 2.019.501.701 réis, sendo que, numa conversão de valores, equivaleria hoje aproximadamente a mais de 100 milhões de reais. A crise da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrida em 1929, vai repercutir no Montepio, que passa a realizar empréstimos para a prefeitura. O craque da Bolsa deu início ao declínio da economia cafeeira, levando muitas famílias da alta sociedade à falência e prejudicando os trabalhadores. Essa situação turbulenta agravou-se com a Revolução Constitucionalista de 1932, quando os paulistas se opuseram ao governo de Vargas, lutando pela democracia e por uma nova Constituição. É claro que, entre os paulistas revolucionários, haveria contribuintes do município. Em 18 de julho de 1932, o Montepio concedeu empréstimo para ser descontado em 18 prestações mensais àqueles que tiverem de se incorporar às forças constitucionalistas, embora já sejam devedores ao Montepio por outros empréstimos. Posteriormente, como consequência do desenvolvimento urbano-industrial da cidade, o governo precisou atender principalmente à necessidade crescente de obras públicas. Assim, o Montepio também crescia e se via obrigado a intensificar suas atividades. Em 1934,
o Montepio contava com menos de 800 contribuintes. Esse número aumentou para 1.800 em 1937. Em 1936, o Montepio estabeleceu eleições para a formação da Junta Administrativa e dos Conselhos Consultivo e Fiscal pela Resolução número 1 do mesmo ano, eleições que se mantiveram até hoje. Montepio, 1940-1970. Desde 1939, discutia-se o problema da casa própria para os funcionários públicos municipais e, neste mesmo ano, o engenheiro Alberto de Zagotes aprovou a criação dos empréstimos hipotecários destinados à compra da casa própria. Então, por força do Decreto número 307, de 7 de março de 1942, é criada a carteira hipotecária. A direção da instituição demonstrava entusiasmo na época quanto à sua criação. Em 15 de dezembro de 1945, pelo Decreto-Lei número 316, é também criada a carteira imobiliária, segundo a própria junta, para facilitar ainda mais a aquisição da casa própria pelo funcionário municipal. Os empréstimos imobiliários seriam concedidos até a edição da Lei Federal número 9.717, de 1998. Cerca de 1.200 contratos ainda estão vigentes e são administrados pelo Instituto. Após a Segunda Guerra Mundial, surge um movimento de redemocratização no Brasil que forçou o fim do governo de Getúlio Vargas em 1945. Já na década de 1950, ocorre em São Paulo um rápido aumento populacional, provocado principalmente pela migração dos nordestinos que vinham para a cidade em busca de emprego nas fábricas, na construção civil e outras vagas disponíveis no mercado. Nessa época, a economia nacional foi fortalecida pelo Plano de Metas praticado no governo do presidente Juscelino Kubitschek, 1956-1961, e pelo crescimento da indústria automobilística. A criação da CASEM, Carteira Hipotecária do Servidor Municipal, foi uma conquista importante desse período. Instituída pelo Decreto número 7.019, em 1º de junho de 1967, a carteira propiciou a construção de moradias populares em bairros como Jaçanã, por exemplo. Algumas regiões paulistanas, sobretudo o centro, foram tomadas pelos grandes arranha-céus. A cidade abre grandes avenidas integrando os seus 4 cantos. Grande parte do progresso urbanístico ocorrido em São Paulo na década de 1960 pode ser atribuído ao governo de Prestes Maia, que fez as modificações de que a cidade necessitava. O prefeito José Vicente de Faria Lima também promoveu grandes avanços na cidade de São Paulo durante a sua gestão, 1965-1969. Em 5 de janeiro de 1968, Faria Lima aprovou a construção do conjunto residencial Guapira, no Jaçanã, e enviou um memorando para o diretor-presidente do Montepio, senhor Ubaldo de Maio. O Brasil alcançou um forte crescimento econômico e foi nesse contexto que, através da Lei nº 8.164, de 29 de novembro de 1974, o Montepio recebeu da Prefeitura, na gestão de Miguel Colassuono, um terreno localizado na Avenida Zaquinarque para construir sua sede própria. Neste local foi construído o prédio atual, que ganhou o nome de Pedro Augusto Gomes Cardim, em homenagem ao ilustre vereador e idealizador do projeto de Previdência Municipal de São Paulo. IPREM, 1980-2012. O que diriam hoje do nosso instituto aqueles cavalheiros de 1909 que tanto insistiram na criação de uma instituição voltada
a causa do funcionário municipal. Sempre amparando e auxiliando os servidores públicos municipais, o IPREM foi homenageado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e inscrito em 1983 no quadro das Personalidades em Destaque no Previdencialismo Brasileiro. Através do artigo 6º da Lei nº 13.973, de 12 de maio de 2005, o IPREM tornou-se o único gestor das aposentadorias e pensões, responsável pelo processamento de dados, concessão e pelo pagamento desses benefícios devidos pelo município. Em 2011, foi criada a Praça de Atendimento da Secretaria de Planejamento, SEMPLA, com o objetivo de facilitar o contato com os servidores municipais. Segundo dados da Prefeitura, o IPREM realiza, em média, 100 atendimentos diários a pensionistas. Com todas essas responsabilidades, nosso instituto tem crescido cada vez mais, sempre com o objetivo de amparar os beneficiários dos servidores municipais e conceder as aposentadorias aos contribuintes. Em 103 anos, a despeito de graves crises econômicas, 2 grandes guerras mundiais, revoluções, inflação e desafios que fazem parte da história nacional, nossos governantes mantiveram o compromisso público e o Instituto nunca deixou de honrar suas obrigações com nossos servidores e familiares. IPREM, 103 anos. Até agora, falamos de sua história, legislação e atuação ao longo deste pouquinho mais que um centenário. Mas é importantíssimo nos perguntar: como chegamos até hoje? Quantos servidores, Josés e Marias, com seus braços, mentes e corações, foram construindo Montepio? Encerrando e respondendo à pergunta de como chegamos até este 103º aniversário, diríamos: foi com muito amor. Amor pelo nosso trabalho, que vem desde 1909, e amor pelo nosso segurado, que, acima de tudo, nosso semelhante. Amor que fica evidenciado na forma de trabalhar de cada um que compõe esta grande equipe. História é a ciência dos homens no tempo. Mark Bloch.